Boa noite a todos e a todas que fazem o Centro Espírita Caminhando para Jesus. Hoje estamos aqui para mais uma noite de palestra, com a presença da nossa irmã e amiga Sandra Araújo. Mas para iniciarmos os nossos trabalhos, vamos pedir à nossa querida amiga Lisier para fazer a prece inicial. Boa noite, meus irmãos. Muita paz para todos. E vamos, meus amigos, fechar os nossos olhos e nos conectar com o nosso amado Jesus. Deus, nosso Pai, muito bem bondado, Jesus, nosso amigo, e damos graças, Senhor, por este momento em que consagramos o teu santo nome para mais uma noite de palestra. E pedimos, Senhor, a tua proteção para o nosso centro, caminhando para Jesus, e para todos os trabalhadores. Abençoe, Senhor, todos nós. E pedimos ainda, nosso, que ajude nosso irmão no desenvolvimento desta palavra. Permita que os amigos espirituais possam estar junto com ele. Jesus, tudo bem. Abençoe toda a sua criação, toda a humanidade. Abençoe todo o universo que está precisando muito do teu amparo. Jesus amoroso, tenha piedade de todos aqueles que sofrem. E te pedimos, Senhor, derrama tuas bênçãos e teu bálsamo medicamentosos, aliviando o sofrimento, ou mesmo dando a cura aos nossos irmãos que se encontram em leitos dos hospitais. Abençoa, Pai amado, e ajuda aqueles que precisam de ti, nesse planeta de tanta dificuldade, nessa transição planetária, onde há tanto choro, tanto desespero. Tende misericórdia de todos nós. Jesus amado, abençoe o nosso Brasil, derrama sobre nós as tuas bênçãos. E te pedimos ainda, pelos políticos, Senhor, que possa governar o nosso país com dignidade e com amor. E assim, mestre amado, mais uma vez eu agradeço e te peço, nos abençoe, agora e sempre. E passa a palavra para o nosso irmão que está dirigindo o trabalho, para que ele possa, no teu santo nome, dar por iniciado o trabalho da noite de hoje. Muita paz para todos. Louvado seja Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Assim seja. Para sempre seja louvado. Assim, com essa prece da nossa querida irmã Elisier, vamos passar a palavra para a nossa amiga Sandra Araújo, que proferirá a nossa 67ª palestra virtual, abrindo esse novembro azul que nós estamos hoje. Então, a nossa irmã Sandra Araújo vai fazer a palestra dela. O tema é Discípulos de Emaús. A palavra está com você, Sandra. Muita paz. Obrigada, Douglas. Obrigada pelo convite, né? Que vem sempre na pessoa de Rogério. E a imagem está boa? Tá? Pronto. Está boa, sim. Está ótimo. Tá ótimo, obrigada. E aí eu escolhi os discípulos de Emaús, e aí eu chamo os discípulos, eu tenho o maior carinho pelos discípulos de Emaús, e aí, na verdade, eu chamo como a trajetória espiritual de Jerusalém a Emaús. E aí, só lembrando um pouquinho, né, como foi e aí começa só botei os tópicos, só para a gente lembrar. Então, naquele mesmo dia, né, é assim que começa o episódio narrado por Lucas 24, capítulo 24, versículo 13. Lucas apresenta a triste situação de 2 seguidores de Jesus que se encontravam agora
decepcionado com os acontecimentos dos últimos dias. Então, se lembra dos discípulos de Emaús. Era que seguia Jesus e, de repente, a crucificação, né? E aí, depois, já tinha conhecido, não sabia o que tinha acontecido, e aí o corpo desapareceu. E foi nessa tristeza que eles seguiram de volta, saíram de Jerusalém para Emaús. E aí a tristeza deles era latente. E o próprio Jesus, ele pôde perceber em suas palavras e nos seus semblantes. Então, aí, toda essa trajetória que eles foram. Dizem historicamente que é 40 quilômetros de Jerusalém para Emaús, e eles foram num caminho, encontraram uma pessoa, que era o próprio Jesus, mas eles não sabiam, e que o próprio Jesus viu no semblante deles a tristeza do que eles estavam sentindo. E aí, deixa eu botar aqui, Então, aproximemo-nos desses dois caminhantes. O interessante, né, que um deles se chamava Cleófas. Quando a gente olha, vai ler o Novo Testamento, e o nome do outro discípulo? Por que ele não foi nomeado? E aí, quando se estuda historicamente, diz assim, o que é que Lucas quis nos dizer sobre esse episódio? E aí, quando a gente vê que o outro não é nomeado, um é Cleófas e o outro quem é? Na verdade, o outro seria cada um de nós. Porque disse que cada vez que a gente lê, né, esses capítulos, esses versículos, na verdade, a gente se reporta a esse momento. E aí ele pergunta, será que o outro discípulo não seria cada um de nós, com nossas próprias tristezas, nossas próprias desilusões, quando colocamos em algo que todas as nossas esperanças, todo o nosso empenho, desejo, e de repente a gente se sente só, perdido, órfão, com vontade de abandonar tudo. E aí eu me lembro que no começo desse nosso encontro, uns 10 minutos antes, a gente estava dizendo como é que vai ser o mundo nessa pandemia, né? Então, a gente pode se reportar, cada um de nós, junto de Cleófas, e aquela terceira pessoa que nada mais era do que Jesus. Mas a gente estava tão, né, vamos dizer, triste, que nem percebeu. O que é bonitinho nesse trajeto é que ele, além de um caminho físico, esse trajeto de Jerusalém a Emaús, ele representa um caminho espiritual. Isso é que é essa trajetória de 40 quilômetros, como se diz, físico. Enquanto Jesus conversava com eles e não era reconhecido, os olhos físicos ainda tão cegos, que é os nossos olhos físicos, como tão cegos, né? Ainda, pela dor da desilusão, estando totalmente debruçados só na sua ótica pessoal dos acontecimentos, que, por sua vez, deixa todos nós tão limitados. Então, assim, na hora que a gente olha só para nós, o acontecimento, o que está acontecendo no meu mundo familiar, no meu mundo de amizade, e aí expande um pouquinho na minha cidade, no meu país, mas ainda é muito... os olhos físicos da gente sempre chegam na frente. E aí a gente já conversou sobre isso, que o olhar tem que ser além. É o olhar espiritual. E esse olhar espiritual é que a gente precisa em todos os acontecimentos. Lembrar, como a gente já conversou muito sempre, Deus é Pai. E que nada está fora de uma ordem, de uma grande ordem cósmica. E aí, como dizer, apesar do não reconhecimento, eles não reconheceram Jesus, os olhos físicos, eu não sei nada que está acontecendo. O coração desse discípulo, acho lindo, eles ardiam com o reconhecimento interior, né? Eles não sabiam o que estava acontecendo, mas eles gostaram da companhia e o coração ardia. Algo bom, não sabia o que é nessa companhia. E aí a gente diz assim que é preciso que estejamos dispostos a escutar, né? Mas uma escuta verdadeira, sem nos deixar levar. Aí é a carinha da gente, né? O outro discípulo, assim, em relação à lamúria, queixume, menos-valia, eu estou pior, preconceito.
Isso é um escutar verdadeiramente. E aí, quando nos posicionamos na escuta do outro, mesmo quando esse totalmente outro seja tudo de contrário, imagina tudo de contrário do que a gente pensa. E aí se diz que algo se estabelece. É tão engraçado que a filosofia, através de Levinas, dizia é o terceiro incluído. Porque não é o eu que eu penso, nem é o que tu pensas, mas é o que se forma nesse terceiro elemento. E aí Levinas dizia o terceiro incluído. E aí a gente se reporta ao nosso grande Dom Helder. Dom Helder dizia assim, olha, se a minha opinião, na hora que eu me posicionar numa opinião, vai impedir que eu continue essa conversa com o outro, que eu continue esse relacionamento com o outro, é melhor eu me calar para poder isso, que é melhor do que eu impor minha opinião, é que esse relacionamento continue. Esse, como se diz, formar um terceiro, não é eu nem tu, somos nós. E como é difícil, né? Na humanidade da gente, nessa experiência humana da gente, é muito difícil, porque a gente quer ter razão, né? A gente quer ter razão, nós, como mãe, que os filhos sigam, que a gente, porque a gente é mais velha, a gente entende mais, e aí eles querem um caminho diferente, aí não aceita, enquanto é pequenininho, a gente chega até a dominar um pouquinho depois, né? Num companheiro de caminhada, na pessoa de um esposo, de um grande amigo. E aí a gente vê, na hora que a gente quer mudar, não, mas eu queria que ele fizesse desse jeito, porque eu sei que vai ser melhor. Então, na verdade, a psicologia entra e diz, na verdade, você não respeita o outro. Na hora que você quer mudar o outro, não, mas é pelo bem dele, não. É porque, no fundo, você não aceita o outro do jeito que ele é. E aí, isso aí é muito difícil, porque a gente quer sempre, não é nem por ruindade, ser dono da verdade. Imagina isso numa opinião dentro de uma família, como educar os filhos, os avós, quando vê, eu queria fazer diferente com o meu neto. E aí vamos expandir do trabalho, eu acho que eu faço certinho, né? Vamos expandir na família, imagina a família, quando se encontra, né? E aí, hoje em dia, estou falando da pandemia, não. Estou falando como hoje em dia as famílias estão tão fragmentadas, né? E na era da tecnologia, faz um videozinho, imagem, e acha que está tudo certo. Aqueles grandes almoços antigos, que às vezes começava tão bem, né? E acabava numa confusão, numa briga, mas, na verdade, é um ponto de encontro. E a gente deixou para lá, por comodismo, por dificuldade de encontro, às vezes não, porque tem aquele que eu não gosto. E aí a gente entende que nessa família, ela é muito mais do que uma família sanguínea. Ela é uma família cósmica. E aí quando a gente vai assim na cobrança, nenhum da nossa família sanguínea pode ser excluído. Porque, na verdade, tudo aquilo ali foi trazido para ficar ao nosso redor. De um simples pessoa que chegou no caminho da gente e fez até uma coisa que você não gostou. Nada é por um acaso. Nenhuma pessoa, nenhuma situação foi por um acaso, não existe. Então, imagina quando nas famílias a dificuldade de relacionamento e a gente exclui, eu excluo aquele porque é assim, eu excluo aquele porque é assim, e que, na verdade, há cobrança. E aí, quando se estuda essa questão de exclusão, é uma coisa muito séria, porque, às vezes, aquele excluído vai voltar na pessoa de um filho, de um parente, de um neto, daquela mesma maneira para você, de novo, entender que todos somos gregários. E que aquele elemento mais difícil é ali que eu tenho que resolver meu problema. Porque não é o meu problema, é um problema de fraternidade. E aí, a gente, quando diz assim, quando a gente posicionando nessa escuta, nessa questão do totalmente outro, é isso que a gente diz, algo acontece. No momento, não interessa o eu ou o tu, mas, na verdade, o que interessa é o que está nessa inter-relação. Mas como é difícil, né, minha gente, essa abertura. Ai, meu Deus, como é difícil. Como é difícil abrir os olhos espirituais para cada acontecimento da vida. Como é difícil.
como é difícil a gente, desde março, me lembro demais quando o meu filho ainda tem um na escola, não é nem na escola, na universidade, e aí, 18 de março, ele parou de sair de casa. Se adaptou, porque é engenharia da computação, ciência da computação, tudo online. E eu achava muito estranho, e hoje em dia a gente está aqui conversando online. Eu dizia, pelo amor de Deus, não está vendo? Tudo adaptou e ele não saiu de casa. Totalmente adaptado no mundo de caixinha. Numa boa, como se diz. E aí, quando sentimos na pele a verdadeira perda de tudo que acreditávamos, dos nossos entes queridos, que perdeu, e ainda continua perdendo, de tudo que a gente construiu, da vida que acreditávamos que tivesse. É esse simbolismo, minha gente, que eu trouxe desse trajeto de Jerusalém para Emaús. Porque estamos num momento de reconstrução. Na verdade, isso é um teste da nossa resiliência. Se a gente olhar direitinho, quando a gente vê esses livros, a gente vê que em 1969 foi dado como fosse nesses últimos 50 anos, ia ter eles nos estudos, principalmente nas psicografias de Emmanuel, através de Chico Xavier. Então, eles falam de 4 grandes grupos que se dividiam em 50 anos. E os últimos 50 anos foi justamente esses de 69 até aquela data limite de 2019. Lembram-se? E que, na verdade, a gente ia passar por grande cataclisma. Ao contrário, se esperava até uma terceira guerra mundial e, puf, 2/3 da população mundial, pense nos nossos 7 bilhões, 8 bilhões, quase 8 bilhões. 2/3. E aí, a partir desse momento que a gente ultrapassasse isso, começaria o período dessa reconstrução de um mundo de regeneração. Que não é agora, ainda é uma reconstrução. Estamos nos escombros e aí veio a pandemia. Nós não vamos perder 2/3 da população mundial, mas vamos ter perdas. E isso a gente sabia, tinha noção, nos últimos 50 anos. É só a gente revisar, pegar os livros antigos de Chico, de Emmanuel, vamos voltar e ver direitinho que essa data de 1969 avisou que era o 4º último quinquênio da grande mudança. E aí a gente diz assim, e aí voltando para esse caminho lindo para Emaús, e Jesus disse, como vocês custam a entender para essa gente? E como demoram a acreditar que tudo que os profetas falaram? Será que o Messias não deveria sofrer tudo isso para então mostrar a sua glória? Né? E aí Jesus, foi uma aula de história, e aí volta a gente, né, como espírita, quantos de nós espíritas chega até a dizer, eu nem quero saber do Antigo Testamento. Já tive até numa grande palestra, desse assim, congresso enorme, de um espírita maravilhoso, palestrando, e olha, por mim rasgava o Antigo Testamento. Aí eu digo, meu Deus. Quando Jesus apareceu a primeira vez na sinagoga, o que ele abriu para ler? O Antigo Testamento. Isaías. E ele concluiu como? Isso a gente vê em Lucas. Agora se cumpriram as Escrituras. Oxente, o que se estudava esse tempo todinho? O Antigo Testamento. Não foi uma coisa... inventou, não. Ele trouxe mudanças. Mas a base é o nosso Antigo Testamento. Tudo está ali. A gente não tem nem trabalho de ler o Antigo Testamento e ver que ele é um fio condutor. E nos profetas a gente vê toda a chegada de Jesus, o servo sofredor. Então, como é que a gente pode chegar e dizer que é algo que poderia ser rasgado? Não, é a trajetória, é o caminho que mostrava que o Messias ia chegar. Como é que a gente vai jogar fora uma coisa dessa tão linda? Numa linguagem mais difícil, né? Claro, mas lembrar que como a gente, na época de chegada de Jesus, a gente ainda era muito primitivo, ainda era a lei do talião,
olho por olho, dente por dente. Imagina, volta bem para trás, quando, na verdade, aqueles bem primitivos que achavam que matasse um chefe, uma coisa, você comeria o coração para poder você ter aquela energia. Gente, ela tinha que ser escrito daquela maneira. E aí vem um lado. Mediunidade tem desde fazer foto minha mãe, desde que Adão era menino. Então, Moisés, quando você vai estudar Moisés, você vê que os 4 primeiros livros de Moisés, ele é psicografia pura. O 5º, que é Deuteronômio, que aí você nota um pouquinho diferente a linguagem, então dá a impressão que foi intuído. E aí, quando falava em sibilas, em profeta, tudo isso era mediunidade. Existem vários médios, esse intermédio do mundo divino. Agora, tem os médios católicos, tem os médios que não se nomeiam, tem os médios espíritas, que é outro, mas são médios. E aí, quando você vai para o Novo Testamento, Ave Maria, quem quiser que não acredite em espiritismo, porque todo o Novo Testamento tem a questão da mediunidade. E o Atos Apóstolos, abençoe. Todo o ato do apóstolo é mediunidade pura. E aí, quando você vai para a carta de Paulo, não, minha gente, o pior cego é aquele que não quer ver. Cartas de Paulo, quando Paulo, preocupadíssimo, que fez as igrejas, e aí como é que ele ia? Ia ali, ficando velhinho, e aí as cartas de Paulo são cartas crísticas. Na verdade, foram 30 anos, ele e Estevão, é lindo isso em Paulo e Estevão, juntinhos. Então, na verdade, o próprio Jesus intuía Estevão intuía Paulo. Então, na verdade, de tudo aquilo ali que a gente vê mediunidade, as cartas de Paulo é diretamente de Cristo. Então, na verdade, tudo é um fio condutor. Então, nada pode ser dito assim. Esse eu dispenso, não dispensa nada. Ali é nossa história. A nossa religiosidade está ali, da maneira como precisávamos entender, e vamos devagarzinho até chegar às cartas de Paulo, e passando pelos Atos Apóstolos, até chegar no Apocalipse, que aí ninguém tem dúvida, totalmente intuído, né? Então, como é que você pode jogar fora um passado? Quando falam do Antigo Testamento, que eu posso desprezar, é como se a gente pudesse desprezar a nossa identidade. Minha identidade é a partir de agora dos meus filhos. Eu não quero nada para trás. Eu quero fazer tudo diferente do que meu pai e minha mãe fizeram, por causa disso, aquilo. Não. É por isso que a gente adoece, por isso que a gente se emaranha. Porque, na verdade, o respeito à nossa origem, à nossa identidade, tem que continuar. A gente já começou com isso. O pai e a mãe deram o que tinha de dar para a gente, que era a nossa vida. Era o sim. E a partir do momento que eu nasci, eu não preciso pedir mais nada para pai e mãe. Eu já estou no lucro. Ah, porque meu pai não deu isso e aquilo, porque meu pai é analfabeto, porque meu pai é alcoólatra, porque meu pai... Não interessa. Ele deu o sim. E você nasceu. O resto é lucro. Então, não tem o que reclamar. E aí, na hora que a gente joga todos os nossos antecedentes, são de respeito. Honrar pai e mãe. Isso não estava de graça. Jesus honrar pai e mãe. E aí, quando você vê esse capítulo no Evangelho do Espírito, você diz, meu Deus, e a gente ainda não está entendendo o respeito aos descendentes. E aí, o mais bonitinho no discípulo de Emaús é quando eles chegaram no povoado, para onde iam. Aí Jesus já achou bonitinho, fez de conta que ia para mais adiante. É claro que ele não ia, ele fez de conta. E aí eles insistiram, dizendo, fica conosco, tá tão bom. Tiveram uma aula de história, tiveram uma coisa. E aí Jesus ficou. Sentou-se à mesa, tomou o pão e o abençoou. E aí, quando partiu e deu a eles, aí nesse momento, os olhos espirituais foram abertos, os olhos da alma. Os olhos que a gente precisa abrir para tudo isso que está acontecendo, para cada fato que acontece na gente. E aí, nessa hora, reconheceram Jesus, e aí Jesus apareceu diante dos olhos. E aí, imagina a surpresa. Correram e voltaram para Jerusalém. Por isso que a gente diz que é uma trajetória espiritual. E a partir dali, eles foram divulgar não só o que tinha acontecido, mas a mensagem de Jesus.
E aí a gente lembra, nesse momento, o capítulo 5. Nesse momento de pandemia, ele é muito bem localizado. Bem-aventurados os aflitos, justiça divina e aflições. Só lembrando, entretanto, desde que se admita a Deus, não se pode concebê-lo sem imperfeições infinitas. Ele deve ser todo poder, todo justiça, todo bondade, sem o qual não seria Deus. Deus é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho. Ele não erra o endereço. Ele não deu um cochilinho. Ele não esqueceu de mim. Ele não está implicando comigo. Nem com parcialidade. As vicissitudes que a vida tem, pois tudo tem uma causa, uma vez que Deus é justo, e essa causa deve ser justa. Então, é como diz, muito vamos ser cobrados como espírita, porque a gente sabe que tudo isso é justo. Em outras expressões religiosas, principalmente que não são reencarnacionistas, eles podem até dizer, meu Deus do céu, eu sou o azarão, aquela hiena daquele desenho animado que eu gosto. Ai, vida, ai, céu, ai, meu Deus, a gente liga, como é que tá você? Ai, meu Deus. As outras expressões religiosas que não sejam reencarnacionistas, elas podem até fazer isso. Porque se for pensar em degrau de espiritualidade, elas estão um pouquinho só abaixo da gente. Mas na hora que a gente entende que teve essa religação com através do espiritismo, com o cristianismo primitivo, o cristianismo que a gente chama redivivo, a gente não pode achar que tem algum erro de endereço. O carteiro errou de porta. Na praia de nossa vida, o lixo que eu jogar, ele vai voltar para mim. E eu que vou que recolher. E aí, eis do que cada um deve compenetrar-se bem. Deus colocou os homens sobre o caminho dessa causa pelos ensinamentos de Jesus. E hoje, julgando-os bastante maduro para compreendê-la, a revelou inteiramente pelo Espiritismo, ou seja, na voz dos Espíritos. Provérbio da cultura chinesa, que a gente não pode esquecer. Eu me queixava de não ter sapato. Aí eu encontrei um homem que não tinha pés. Não precisa nem continuar o resto. Não é verdade? Ai, eu me queixava de alguma coisa, mas por que eu me queixo? Aí é só uma parada. É como diz assim, fica quieto, deixa eu respirar, deixa eu entender. Precisamos de um tempo. Precisamos deixar nosso coração arder, como os discípulos de Emaús. Essa força estranha no ar a gente tem que absorver. Precisamos abrir nossos olhos espirituais e realmente tentar enxergar com o coração, com a alma, de que a cada acontecimento, muito mais imprevistos, muitos catastróficos, muito desalentadores, na verdade, são lições importantíssimas que precisamos encarar e aprendê-las. E aí a gente está nessa expectativa, praticamente dentro de uma segunda onda, significa que esse tempo a gente ainda não aprendeu. Essa lição ainda precisa ser mais trabalhada. E a gente está em plena segunda onda e sabia que isso aconteceria, né? E aí a gente diz assim, precisamos retornar a Jerusalém. Fazer o caminho de volta, ainda que cegos, mas com certeza de que sempre é preciso recomeçar. Sair dos escombros da vida e assumir nossa capacidade de reescrever a história cada um. No livro da vida eu ganho moldura, conforme o trato feito. A moldura, que aí representa a família, a parte física, os pais como vêm, ou de repente sem pais, né? E aí, ali todo o projeto, o trato organizado, mas aí a escrita é minha. A liberdade de escrever é minha. Esse traçado é meu. Afinal, quando ensinam para a gente, somos os arquitetos do nosso próprio destino, isso não é uma brincadeira. Esse caminho de volta é essa capacidade de se reescrever. Aí a gente pergunta,
ou se acredita em tudo que Jesus, o Messias, o Cristo, o Salvador, o nosso governador da terra, nos transmitiu, não em palavras ditadas, mas no seu exemplo, ou simplesmente palavra vazia, palavra é bonita. Vamos decorar os capítulos, os versículos da Bíblia, vamos decorar os capítulos, como é que é a divisão do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos decorar, fazer tal e coisa. Palavras vazias, lemos sem compreender, como aquele aprendizado totalmente superficial que a gente faz aquela decoreba para fazer uma prova no outro dia, os últimos momentos, 2 dias depois você não sabe nem o que leu. Né? Ou a gente apreende, ou é uma história de decoreba. A evolução do ser vai se fazendo através desses processos reencarnatórios e essa interação nos 2 planos da vida. Tem que ser assim. Longa é a jornada. Imenso esse trajeto. Sabe Deus quantas reencarnações ainda vai ter. Milênios e milênios são necessários. E aí você tem a gênese da bolota ao anjo. Então, quando diz assim, anjo, não é ninguém escolhido para ser anjos. São espíritos que já fizeram sua trajetória milenar e já atingiram esse patamar. Então, a rigor, lógico que tem planetas ou constelações muito mais avançados e tem aqueles primitivos, que é abaixo da Terra e que, a rigor, é para onde vai haver a deportação dos que teimaram, que precisam começar do zero, igual como a gente começou com os espíritos da capela, né? E aí vamos ter capelinos 2, capelinos 3, não sei. Às vezes é preciso voltar para esse o primitivismo da rudeza do início da vida para poder, de novo, galgar toda essa trajetória que a gente galgou e estamos agora, né? Em 2020. Para percorrer, dispõe o espírito da eternidade como tempo, do infinito como espaço, e a vida que é imortal o que é. Então, não sei quantos milênios ainda vou ter para frente, como sei que eu tenho que acreditar que a partir de 2019 estamos nos últimos momentos para essa organização desse que, teoricamente, eles estão dizendo que ano, 57, né? 2057. Então, não sei, né, se ainda estaria viva, ou que, mas aí vamos ver do plano espiritual, essa grande mudança, porque as crianças novas já estão chegando por aí, totalmente diferentes. Dizem que Emmanuel já está encarnado, a gente só não pode saber ainda quem é. Aí dizem que está não sei que cidade, não sei o quê, e a gente nessa curiosidade toda, né? E aí, mas interessa o seguinte, a gente mudou, né? A questão desse trajeto da nosso planeta Terra a partir de julho do ano passado mesmo. E ganhamos uma moratória, né? Não veio com uma terceira guerra mundial. Diz que agora a gente está protegido disso. Mas tinha que haver algo que a gente desse o freio de arrumação. Só que a gente ainda não percebeu a importância do coronavírus nessa grande transição. E aí a gente sabe, né, que provas e expiações são necessárias, minha gente. Se não for pela dor, vai pelo amor, mas às vezes a gente aprende mais, né, infelizmente, pela dor. Aprendemos aos poucos que nossas palavras conduzem nossos atos. Nossos atos conduzem nossos hábitos. Que os hábitos determinam a nossa maneira de ser. E que a maneira de ser determina como um bumerangue o bem-estar interior ou não. E aí a gente volta naquela frase que é dura, mas é tão verdadeira. O céu e o inferno está dentro de mim. Eu me desloco todo dia num desdobramento natural, fisiológico do sono, o meu céu e o meu inferno. Como eu acordo, depende da sintonia desse, vamos dizer, dessa viagem, que o pessoal chama de viagem astral, mas a gente no Espiritismo chama do desdobramento fisiológico do sono. Então, é isso que a gente tem que trazer. Essa necessidade de reforma íntima é importante. Não pode ser mais uma coisa assim, palavras vazias que você ouviu dentro de um centro espírita. A gente precisa, porque diariamente a gente está sintonizando com o local que a gente está mais
energeticamente ligado. E aí, às vezes, a gente acorda, né? Pelo amor de Deus, parece até que não dormiu. Parece, você diz, menino, eu dormi, eu acho que eu me virei na cama, no outro dia acordei, e os que acordam de madrugada? Que é o grande problema da depressão. A ansiedade, que é aquela agonia pelo futuro, né? Ai, como é que vai ser amanhã, como é que vai ser em abril, como é que vai ser em julho de para o ano. Isso traz ansiedade muito grande, que essa agonia pelo futuro, eu não consigo nem começar no sono. A depressão e todos os seus nuances, eu consigo dormir, às vezes com medicação ou não, mas naquele horário que a gente chama o horário fisiológico, a medicina chinesa diz, é o horário do fígado, é o horário das emoções. 2, 3 horas da manhã eu me acordo e aí não tem acordo. Né? E aí, a longo prazo, no período do cortisol, eu vou me definhando. Que eu preciso, é o horário que toda a nossa glicose está toda organizando-se. Na hora que eu acordo, acabou-se. E aí a gente vê o aumento das glicemias, aumento de diabetes, essa ansiedade pelo futuro, hipertensão, doença degenerativa, meu sono fisiológico que vai até pelo menos 5 horas da manhã eu não tenho mais. A medicação ajuda muito, mas não é uma coisa natural, mas é melhor do que nada. E aí a gente vai vendo que esse céu e inferno sou eu que escolho. Veja a responsabilidade. Somos construtores de nosso destino, arquiteto de nossa felicidade. E a chave para abrir essa porta estreita, não é aquela porta larga, que o Evangelho nos fala tanto, que nos tirará das prisões que colocamos nossa alma. Nós somos os nossos realmente cárceres. Está em reconhecer, descobrir, entender, relembrar que não existe um acaso, que estamos aqui, que então nós estamos aqui sem propósito, que tudo na vida tem um significado, mesmo que seja oculto para os nossos olhos físicos, para a nossa infância espiritual, mas acreditar que era necessário. E aí a gente precisa assumir novas posturas diante da vida. Nada de queixume, nada de murmúrio, nada de amar sem se posicionar como construtores e responsáveis por tudo que atraímos ao nosso redor. A neurociência agora vem com uma coisa muito interessante. Aí eu digo, parece comigo. Porque ele diz assim, o seguinte, que o cérebro, eu acho que é o preparo para o nosso cérebro frontal, né? Que é nessa ligação para o divino. Ele fica, tipo assim, no meio do muro. Você enche de coisa, tipo assim. Vou dar um exemplo bem engraçado. Ai, meu Deus, aquela vizinha casou de novo e o casamento veio com tal filho, não sei o quê. Aí, para o cérebro, você vai resolver, você vai pagar algum colégio dos meninos, você vai resolver alguma coisa. Não, é só para poder conversar, né? Narrativas, não estou nem falando de fofoca. Aí ele diz que isso para o cérebro é um desgaste a nível do sistema límbico. Para aí. Aí eles estão relacionando, eu digo, meu Deus, com algumas possibilidades do Alzheimer. Porque só para, mudando só um pouquinho, a gente tem os astrócitos, que era antigamente o lixeirinho, o lixeiro do nosso cérebro. Ninguém dava importância. Aí, quando começou a se estudar, é a doença, e começou a ver, fazer essa parte da ressonância, das angiorressonância, dos PET scan, então viram que há uma diminuição, ninguém fechou o martelo, não, do tamanho dos astrócitos. Então, os nossos lixeirinhos estão diminuindo de tamanho. E aí estão começando a ver o que é que está acontecendo. Então, agora, a moda do pedaço. A moda do pedaço é o seguinte, o cérebro da gente, o esquerdo é vamos fazer. O direito é a parte de vamos pensar, será a intuição. Ele já tem coisa demais para fazer. Na hora que eu vou me preocupar, vou dar um exemplo. Aparece uma guerra não sei aonde. Aí eu pego, mando para a internet tudo que é rapidinho. Aí pergunto o cérebro, essa preocupação com a coisa sem definir. Você vai fazer alguma coisa? Você vai começar a fazer uma campanha, uma coisa para ajudar? Não, então, não vai resolver nada? Então, não
ocupe o cérebro. Aí veja que responsabilidade. E mais ainda, ele diz que no mundo de hoje, a gente vai ter que realmente ter aquele movimento de expandir, saber todas as narrativas do mundo, mas tem que introjetar e fazer toda a limpeza de todas as tralhas que a gente absorve diariamente nas mídias sociais. E que isso, na verdade, está sendo tóxico. Os nossos astrócitos, que eram apenas um lixeirinho, eles diminuindo de tamanho, é possível que seja a causa, uma das causas do Alzheimer. Então, como a gente não sabe, então vamos ocupar nossa mente de coisas boas. Posso resolver o problema do vizinho? Posso ir lá e dar um sermão da montanha no novo casal que está se formando? Então, prece por eles e mais nada, e nem passa adiante essa conversa mole. Aí a gente tem que se treinar. Tem que se treinar, porque da nossa natureza, essas narrativas, e quanto mais a gente expandir as fofocas, eu estou chamando narrativa para ficar mais bonitinho, é melhor. Então, já que a gente está em prevenção de um futuro a Deus pertence, então vamos cuidar desse córtex, tem alguma coisa errada acontecendo com esse lixo tóxico. E lembrar que a palavra vírus é intoxicação. Aí, por aí, a gente vê o coronavírus. E aí a gente diz, os objetivos nossos são pré-estabelecidos e estamos aqui para aperfeiçoá-los. E fazemos parte dessa história, não só como atores e não espectadores. Não, meu destino já está ali, está tudo certo, não tem jeito. Não, meu filho, você é o ator principal, vá-se embora, se levante, mexa-se. Vamos relembrar uma coisa que eu acho linda, a experiência do túmulo vazio. Desse vazio é simbólico, é muito mais do que Jesus. Eita, pedra, cadê Jesus? Muito mais do que isso. É um vazio que tem tantas coisas, que na tradição cristã é uma experiência de vacuidade. No Ocidente, a gente trouxe vazio negativo, tô deprimido, tô sem vitalidade, tô down, né? Sem desejo. Mas nas tradições ortodoxas, essa experiência do vazio, do túmulo vazio, é um espaço que contém tudo. É o simbolismo do... Então, na hora que a gente estiver aperreado, a gente se lembra do que é esse vazio do túmulo. É o simbolismo do sábado santo, do Shabá, ou parada, além da dor, além da paixão, ou numa tradição oriental, é o nirvana. O túmulo vazio é o nirvana, é o espaço que contém tudo. Não é vazio, deprimido, de jeito nenhum. A gente que errou na tradução. Vamos fazer nossa kínose, ou seja, nossa entrega. Seja feita a vossa vontade. Porque a gente repete tanto na oração do Pai Nosso. Então, nunca teve tudo assim, templos, sinagogas, centros espíritas, igrejas, mesquitas, tudo vazio. Mas nunca se fez tanta prece dentro de casa. Nunca se fez tanto evangelho de lá, mesmo que não tenha esse nome em outras expressões. Mas todo mundo em casa está em prece. Só isso que a gente precisa. Quando tentamos proteger, aí é uma tradição antiga, quando tentamos proteger os desfiladeiros da tempestade, ficamos privados de ver a beleza das esculturas forjadas na pedra. Então, esse movimento de forjar, aí nas poesias antigas diz, vamos forjar a nossa armadura. Vamos vestir, nas palavras de Jesus, nossa veste nupciais. A gente sabe que tudo está acontecendo porque a gente precisa de muitas mudanças. E aí eu trago que eu sou apaixonada, a gente está terminando, mas deixa eu falar que essa é minha paixão, que todo mundo conhece, esse trechinho. Hoje levantei-me pensando no que tenho que fazer antes que o relógio marque meia-noite. É minha função escolher que tipo de dia eu terei hoje. Eu que escolho. Posso reclamar porque está chovendo ou agradecer às águas por levarem a poluição. Posso ficar triste por não ter dinheiro ou me sentir encorajado para administrar minhas finanças, evitando desperdício. Posso reclamar da minha saúde, é muito ruim ficar doente. Ou posso dar graças por estar vivo.
Posso reclamar de meus pais por não terem dado o que eu queria. Ou posso ser grato por ter nascido. E posso reclamar, ter que estudar, ter que trabalhar, acordar de madrugada, pegar ônibus, final do mês não tem nada, vou ter que ir a pé, carona, o que for. Ou posso agradecer por ter trabalho e estudo. Posso sentir tédio pelo trabalho doméstico, né? Que remoa e vai, começa tudo e começa, não tem término e ninguém agradece. Ou agradecer por ter um teto para morar. Posso lamentar de ter tido decepções com os amigos. Ah, meu Deus, era meu amigo e irmão, e de repente faz uma dessa, inimigo, bota o dedinho aqui, vamos fazer, né? Ou me entusiasmar pelas possibilidades de fazer novas amizades. Se as coisas não saírem como planejei, posso ficar feliz por ter o hoje novamente para recomeçar. É lindo do Espiritismo, todo dia de um recomeço. A gente só não pode repetir a lição errada, né? O dia está na minha frente, esperando para ser o que eu quiser. E aqui estou eu, o escultor que pode dar forma. Tudo depende de mim. E aí, é lindo, Charles Chaplin. E aí é isso que eu trago para vocês também, uma das pessoinhas que eu mais admiro, né? E aí concluo com essa frasezinha, deixa ele abrir todinho, e aí ela dizia uma coisa bem bonitinha. Para mim, nossa vida no planeta Terra tem basicamente 2 motivos: evoluir espiritualmente e aprender a amar melhor. Todos os nossos bens, na verdade, não são nossos. São apenas as nossas almas e devemos aproveitar todas as oportunidades que a vida nos dá para aprimorarmos como pessoas boas, ruins e muito ruins. E aí a gente diz que, na verdade, lógico, a dor e o sofrimento, minha gente, não são bons. Eu não estou trazendo ódio para o sofrimento. Bom é o que eu posso fazer com a dor e o sofrimento. É o olhar positivo, né, sobre o negativo. E assim fazer algo de bom. Posso fazer da morte um ato de amor, um rito de passagem. Não apenas a morte física, mas a morte de nossos sonhos, de nossos desejos, de nossos apegos. É o simbolismo da alquimia, da transformação do chumbo em ouro. E aí, se a morte para uns é a morte de uma largata, para outros é o nascimento de uma borboleta. E lembrar, no século I, que eu já disse a vocês, do que não se chamava de ninguém de cristão, não tinha esse nome cristianismo ainda, chamava as pessoas do caminho da borboleta, ou as pessoas do caminho. E o nascimento de uma borboleta no cristianismo primitivo significava ressurreição. Então, abracemos o nosso assim, aprendizado espiritual, essa religação, e a gente traga de novo para todos nós o simbolismo desse renascimento. O renascimento através de uma reforma íntima. E acreditar que cada fato desse, por incrível que pareça, é um presente de Deus. E como um pai, ele nos ama e quer que a gente realmente aprenda todas as lições e volte todo mundo como filhos pródigos de volta para casa, né? Então, qual é o grande presente para a gente? A gente que cada encarnação dessa, a gente saia melhor do que entrou. A gente já tem toda essa lição aprendida de cor. Só nos resta fazer. Que assim seja. Muita paz. Amém. Você também. Muita paz. Muita paz. É interessante, né? Até hoje, passado tanto tempo, tantos exemplos que nós tivemos, mas para qualquer dificuldade que surge nas nossas vidas, muita gente acha aquilo ali como ele se sente o último das pessoas, que só acontece com ele. E alguns não veem que aquilo é uma oportunidade que
ele está tendo de renascer, de modificar-se, uma oportunidade de ver um novo sentido para aquele seu caminhar. Porque na hora em que nós enfrentamos uma dificuldade, seja ela de qualquer ordem, nós modificamos a nossa forma de ver o mundo, inclusive. Se nós olharmos com esse olhar que você nos trouxe agora, um olhar espiritual, um olhar de querer evoluir. Mas, infelizmente, algumas vezes, muitos de nossos companheiros de jornada, ao enfrentar qualquer dificuldade, se lamenta, acha que só acontece isso com ele. Infelizmente, ainda nós convivemos com muitas dessas situações. E quanto nós ganharíamos se a cada dificuldade que surgisse, observássemos que aquilo ali é uma oportunidade de crescimento, é uma oportunidade de aprendizado que nós temos no decorrer da vida. Que Deus é nosso Pai e que Ele não nos abandona em momento nenhum. Em nenhum momento nós estamos abandonados. Porque as dificuldades que surgem na nossa vida são oportunidades de crescimento que nós precisamos passar. É assim também que eu vejo, sabe, Sandra? Cada esses momentos difíceis são momentos de crescimento. Precisamos aprender a ser discípulos de Emaús, né? Como foram. Nós começássemos a ver as dificuldades da vida com esse olhar mais espiritual, nós É o olhar do coração, né? Pois é o olhar do coração. E aí, como o nome mesmo diz, corona, coração, né? Coração. É justamente esse sistema rítmico da gente, que a gente está precisando. O olhar espiritual, na verdade, é o olhar com o coração. Só isso, né, Douglas? Só isso. Só isso que Jesus não ensinou nada. Ele fez com o evangelho dele, era simplesmente o que ele fazia. Mas tudo que ele fazia era com o coração. Só isso. É o que a gente precisa. Né, Sandra, um período de transição planetária que já... Lindo! Já estamos há 250 anos. Pois é, eu fiquei encantada, eu nunca mais tinha revisado isso. Aí revisei com a aulinha de Silvio, né? Revisei depois. E aí eu digo, eita, os últimos 50 anos, agora a gente realmente está entrando nessa nova era, né? Eita, esperamos tanto. Vencemos 2 guerras mundiais. Pois agora, é. Agora, uma pandemia. E muita gente não vê isso como uma grande oportunidade que o Pai está dando de nos modificarmos, né? É uma oportunidade maravilhosa que Jesus está nos dando de nos modificarmos sem horrores e os ódios que uma guerra promove, né? Meu Deus do céu, a destruição ia ser em massa. Uma pandemia dessa, o que nós estamos precisando é uma conjugação de esforços de pesquisadores do mundo inteiro em busca de encontrar uma solução, uma vacina. Pois é. Não as pessoas buscando uma forma de destruir o outro, buscando formas de ajudar. Veja. Aí o olhar espiritual, porque senão a gente fica no físico, aí tá tudo ruim demais, não é verdade? É verdade. Vamos fazer esse trajeto de volta para Jerusalém, né? Que o caminho da gente está o tempo todo com Jesus, a gente que não percebe, né não? Ele está o tempo todo coladinho. Aí, acho que ele está dizendo, meu Deus, eu estou aqui do ladinho de vocês ainda reclamam, né? A gente ainda tem medo, né? A gente fez aquela música, o medo de amar é o medo. Não tem uma musiquinha bem linda? Pois é, a gente tem medo de amar. Né? Se a gente parar, perder o medo de amar, acabou. Tem medo de ser feliz. Tem medo de ser feliz. Tem um capítulo do livro Nosso Lar
que eu acho que é o capítulo 18, se não me engano, onde André Luiz nos mostra que o amor é o alimento da alma. Quando nós não aprendermos amar, a amar, a enfrentar as dificuldades com serenidade, com amor, nós vamos ainda passar por necessidades desnecessárias. O amor é um alimento da nossa alma, né? Nós nos alimentamos de amor. Uhum. Douglas, Sandra. Oi, professor. Parabéns pela sua explanação. Uma reflexão muito oportuna, sempre oportuna, principalmente no momento dessa pandemia, dessa angústia universal, né? Que se passa, né? É como o Douglas diz aí, o amor é o alimento da alma. Enquanto a gente não nutrir nossa alma, estaremos com fome, né? Estaremos passando fome. Só que é uma fome subjetiva, mas é aquele vazio que nos preenche quando a gente não está em paz. É a falta do amor, né? Uhum. Uma coisa que você também falou sobre o hábito, a palavra, uma sequência muito lógica, muito filosófica, mas que antes vem o pensamento, né? É a origem de tudo, né? É a origem de tudo. É a arquitetura de tudo que a gente faz, palavras, atos, hábitos, o pensamento. Então, o lixo mental, a gente não espere que a Inlube venha buscar. Você falou muito bem. Pois é. Nós estamos com a poluição mental, se fala poluição visual, muito cartaz, mas a poluição mental está demais. Muito. Informações que nada constroem e só levam ao desalento, à ansiedade. Então, isso tudo, quem vai tirar esse lixo se a gente não cuidar desses astrócitos que você disse? Pois é, diminuindo de tamanho, veja. Eu não sei se eles diminuíram ou se o lixo aumentou. Pois é, também. Exatamente. Estão nesses estudos agora. O lixo aumentou e eles não estão dando condição da vazão. Então, e no final disso tudo depende de nós. Né? Muito tudo oportuno. Depende de nós. Muito bom assistir você mais uma vez. Como sempre, excelente, viu? Obrigada. Eu peço a você para fazer a nossa prece de encerramento. Agradecer por ter concluído mais essa tarefa. Agradecer a nosso Deus Pai. Agradecer ao nosso irmão maior, Mestre Jesus, o nosso governador. E agradecer a espiritualidade de cada um de nós e que realmente entendemos que esse período é necessário. É como dizer, é os últimos momentos da gente se religar com a importância da vida maior. E aí acreditar que nada disso que está acontecendo foi ao acaso. E que essa construção é feita com muito carinho, porque, na verdade, somos seres em construção. E temos um Pai que nos guia e um irmão maior que está de frente, mostrando qual é a nossa melhor rota. Muita paz para todos e uma boa noite. Que assim seja. Que assim seja. Então, com essa prece, pedimos permissão a Deus, nosso Pai, ao nosso querido irmão Jesus, que nos orienta para encerrarmos essa palestra maravilhosa que Sandra nos trouxe hoje. Muita paz e muita luz para todos nós. E até a próxima. Que assim seja. Boa Beijo. noite. Boa noite, boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, meu lindo. Beijinho.